Fala galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Motor Sincero, aqui quem fala é o professor e hoje vamos estar falando qual moto cai bem para vocês. Eu não quero estar me apegando muito à questão de marca, mas sim trazer algumas características. A moto, ela é proposta, você tem que saber que moto vai cair bem para você no seu segmento. Para que você quer usar a moto? Se você está buscando a moto mais para questão de dia a dia, deslocamento do trabalho, economizar em transporte, economizar, não usar o teu carro. Se você está iniciando com essa moto, é uma outra questão que você tem que analisar também. Se a moto ela é para viagem, para onde? Se ela é para passeio, para onde? Quanto tempo eu vou usar essa moto? Eu tenho dinheiro? Eu vou ter que financiar? Eu vou fazer consórcio? E aí tudo isso você tem que analisar passo a passo. Por quê? Porque existem características específicas de cada moto. E muitas vezes a moto que você quer, ela pode não caber no seu orçamento. Ou às vezes você quer usar no momento que não é específico para aquele local. Por exemplo, você gosta de moto esportiva e a cidade onde você mora é mais estrada de chão. Ou às vezes a concessionária é mais longe. Então, são várias variáveis que você tem que analisar. Então, o primeiro, você está iniciando com a moto? Se você está iniciando com a moto, você tem que partir para uma moto de entrada. Eu não indico uma moto que esteja acima de uma moto de entrada. Por quê? É onde você vai cair mais fácil. É o momento que você está aprendendo a pilotar a moto. Então não dá para você se emocionar e querer pegar uma moto de alta cilindrada. Por exemplo, uma Twister. E não é uma moto que eu recomendo você iniciar. Por quê? Porque quando você está iniciando, cara, tudo é frágil para você. Você não consegue arrancar com a moto, pode vir alguém bater, você pode cair com a moto, tombos bobos assim, né? E às vezes você está aprendendo a frear e tudo isso são variáveis que você tem que analisar. Quando a moto ela tem mais carenagem, o custo dessa moto é maior. Então, por exemplo, uma CG comparado a uma Twister, as peças da CG são mais baratas que da Twister. As peças da CG ou de uma Factor, por exemplo, são mais baratas do que, né, ali a 250 da Yamaha, né, a FZ25. Sem falar se for moto esportiva. E o que a gente mais vê, né, a galera comprando uma moto, muitas vezes que não é compatível para aquele local, ela não tem uma habilidade e às vezes ela acaba perdendo o sonho dela, né? Se falar se a pessoa não tem condição de comprar ou manter, né? Então uma moto de entrada é o mais viável para quem está iniciando no mundo das marcas. Outra questão que você vai ter que analisar é a distância que você tem, né, da sua concessionária. Se você tem só uma, se você existem duas, a média é 2 concessionárias. Em cidades menores como a minha, por exemplo, aqui nós temos 200 mil habitantes, mas nós temos apenas 2 concessionárias. Nós temos Honda e Yamaha. E a concessionária mais perto que nós temos aqui, que eu poderia chegar para ter uma terceira marca, seria Shinerai, onde eu vou ter que andar mais ou menos 150 km para comprar essa moto. E aí é que tá. Eu tenho uma limitação, que é o quê? Tempo para ir lá fazer a revisão. Ah, mas você pode ir fazer no sábado, você pode ir numa sexta-feira, mas como que eu vou deixar de trabalhar para fazer a revisão da moto? Porque eu tenho que contar a distância que eu vou, o tempo que vai levar para fazer a revisão e as variáveis que pode ocorrer, como o transtorno na volta. Pode chover, por exemplo, e aí? Eu posso ficar mais de um dia fora de casa? O meu trabalho, ele traz essa possibilidade ou não? Eu tenho experiência para pegar a BR? Então, por exemplo, Bajaj. Bajaj, nós estamos aqui uma distância de 230 quilômetros da minha cidade. Eu poderia iniciar com uma NS200, né? Uma Bajaj, 200 cilindradas, uma moto show de bola, só que eu teria que sair daqui 5h30 da manhã para chegar lá num horário bem não muito apertado, chegar lá na revisão às 8 horas. Se eu me atrasar, eu posso ficar para trás nessa fila, então eu tenho que sair cedo. E se eu voltar à noite?
saí dela às 5 horas da tarde. E se acontecer algum imprevisto, como que eu vou conseguir resolver isso? Né? Então eu tenho dinheiro para guincho, eu tenho um bom seguro que me dá suporte. Então, quando nós falamos assim, qual moto para 2016, você tem que ver, primeiro, se é uma moto de entrada, se você está iniciando. Não vale a pena, muitas vezes, se você não tem experiência de moto, tu não sabe o que é andar numa moto 300 km, muitas vezes não vale a pena você comprar essa moto, cara. Por quê? Você está iniciando e aí você vai ter que pegar a rodovia para fazer revisão da moto. Aí você tem que ter duas opções. Então, eu vou comprar a moto, mas eu vou tirar da garantia. E se for as motos de entrada, que estão entrando no mercado agora, né? O grande ponto-chave dessas motos são as revisões. Quando nós falamos de Kawasaki, é uma coisa, de Suzuki, que muita gente acaba comprando aqui na minha região e acaba saindo da revisão, né? Mas aí são motos mais específicas, onde a pessoa ela consegue 2 vezes por ano sair, fazer o passeio dela e fazer a revisão, aproveitar fazer a revisão. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, o que me limitaria a comprar uma Bajaj ou uma Shinerai seria a revisão da moto. Por quê? Não seria nem tanto pela compra da moto. Eu arriscaria comprar uma dessas motos hoje. Mas a limitação seria muito na questão da revisão. Como que eu vou lá? Eu teria que ir num sábado. Aí no sábado, geralmente funcionam só das 8 ao meio-dia. E a primeira revisão, que é uma troca de óleo, que é um aperto e tal, beleza, cara. Mas às vezes a concessionária ela não faz revisão no sábado. Ela tem essa limitação. É de segunda a sexta. Por exemplo, aqui na minha cidade, a Honda, você só consegue agendar, fazer revisão de segunda a sexta. Eu quero fazer, não, no sábado a gente faz as manutenções dos clientes normais, mas a revisão não faz. Claro, conversando, tudo se ajeita e tal. Estou pegando aqui pontos da minha cidade. A maneira que eles adequam, né? Às vezes eles fazem rodízio no sábado para trabalhar. Daí não está todos os mecânicos lá para fazer a revisão da moto. E se precisar trocar alguma pecinha no momento da revisão, se a moto vai ficar lá, se a moto precisa ficar lá, se for numa sexta-feira, por exemplo, e tu vai fazer revisão e precisa de uma peça que possa ter quebrado, sei lá, aí se você não encontrar a peça, a moto vai ficar lá. E aí? Então, tem essas variáveis que a gente tem que colocar em prática. Então, se você está iniciando, tem que ser uma moto de entrada. Se não existe uma concessionária na tua cidade, o mais perto aí, se é 50, 100 km é uma coisa, mas se você está a 300 km, cara, é complicado. É complicado. Por quê? Uma viagem de 150 km geralmente é 2 horas e meia em cima da moto. E você tem condição de fazer esse passeio, digamos, aí para tu fazer essa revisão? E se tu tiver que voltar, como que tu vai voltar? Tu tem condição de pegar um ônibus? Tu não vai se estressar com isso? Não vai te limitar? Então, as motos, elas têm um propósito e muitas vezes a pessoa busca a moto como meio de locomoção. Se é um meio de passeio, de viagem, tudo bem, cara, tu pode comprar uma moto de uma concessionária mais longe e tal, mas aí se a moto é para deslocamento, você usa a tua moto para deslocamento e passeio, e se tu ficar sem a moto, tu tem um outro veículo, tu tem condição de sair e num dia de semana para fazer revisão na sexta-feira, como eu falei para vocês anteriormente, é complicado. Por quê? Se você fazer a revisão na sexta-feira e alguma peça da sua moto precisa ser trocada e essa peça chega só segunda-feira, você ficou sem moto no final de semana. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar para casa. Tu pode pegar um aplicativo, um BlaBlaCar, pegar um ônibus, tá, fechou. Mas daí na segunda-feira você tem como buscar essa moto? Ou você tem condição de pagar um guincho para trazer essa moto? Então, essas variáveis a gente tem que trazer. Por quê? Porque nós não podemos ser um emocionado. Simplesmente achar assim, pô, eu não vou comprar uma CG porque uma CG Titan ela tá R$23 mil. Eu vou comprar
uma Flash 250, porque eu vou usar minha moto para deslocamento e para fazer uns passeios. E uma moto 250 com 27 cavalos é melhor do que uma moto de 14,5 cavalos. Perfeito, cara. Você não está errado na sua análise, mas a grande questão é como que você vai lá para fazer a revisão? Você vai tirar da revisão, vai tirar da garantia? Sabe os riscos que é tirar da garantia? Então, todas essas análises devem ser colocadas em prática. E se você optar em não querer pegar uma moto zero e pegar uma moto usada, aí são variáveis muito maiores. Eu tenho condição de fazer as manutenções, eu conheço um mecânico bom, eu conheço a qualidade dessa moto que eu estou comprando, os defeitos crônicos que ela tem, tudo isso você tem que classificar. Então, quando eu peguei a CB300, eu sabia os defeitos crônicos que essa moto tinha e quanto tempo levaria se estragasse essa peça. E se ela estragasse, se eu tivesse um mecânico que pudesse mexer nessa moto. Então, tudo isso são variáveis que você tem que colocar em análise, porque se você não conhece o mecânico, você não tem um grupo de pessoas, geralmente as pessoas traz uma emoção para você, não, compre, não dá problema, e não sei o que, daí se estragar, como que vai ser, né? Então, todos esses segmentos você tem que fazer, porque para que não aconteça como muitos rolês que eu já fiz assim, com um grupo, de o cara ficar com a moto parada na estrada e ele não tem nem condição de pagar um guincho para pegar a moto dele. Então, às vezes a pessoa ela tá só com dinheiro para gasolina, ela quer fazer um passeio, ou às vezes a pessoa tá com o dinheiro contado para fazer a revisão da moto, e ela vai parcelar no cartão a revisão, e aí ela não tem o dinheiro extra caso ocorra algum problema, ela não tem seguro, e fora o risco, né? Tu tá iniciando. Então, o mundo das duas rodas, ter moto maravilhoso, cara. Eu me sinto livre, liberto, e eu sinto uma emoção grande, paz, tranquilidade, mas eu tenho que saber que eu não posso me incomodar. E se eu me incomodar, esse incômodo ele tem que ser calculável. Então, o que fica de dica para vocês aqui é a moto para 2016, ela tem todas essas variáveis que eu citei para vocês. Você tem que analisar o que cabe no seu bolso e quais são as condições de, se você não quer uma moto que seriam as binárias entre Honda e Yamaha, e você quer se aventurar para ir buscar uma outra moto, aí Bajaj, Haojui, Zontes e afins aí, você tem que ver que você precisa ter essas variáveis, que seria os gastos extras que você teria para se deslocar para fazer essa revisão. E, com certeza, calcular os contratempos. Então a dica é essa. Se gostou, deixa o like, comenta aqui se eu esqueci alguma informação importante. Até mais e valeu!